Olá, olá, muito boa noite. Eu sou Marco Bastos, eu sou terapeuta integrativo e complementar, sou massoterapeuta Ayurveda e também sou terapeuta corporal. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de um livro, né, chamado Ayurveda e Aromaterapia, que seria este aqui. É uma obra muito interessante, né, da Light Miller e Brian Miller. E aqui eles vêm falando tudo sobre a medicina Ayurveda, né, essa medicina indiana maravilhosa que tem feito muitos milagres, digamos assim, na vida das pessoas através do seu tratamento, através da sua cura, né? E, e assim, eu vou falar um pouquinho sobre ele, o contexto dele, né? E vou começar falando sobre a Ayurveda, que é a ciência da vida, né? Vou falar um pouquinho sobre a história e a filosofia para vocês, né? O Ayurveda é o mais antigo sistema de cura de que se tem registro. Ele é usado há 5.000 anos por milhares de médicos em milhões de pacientes e é um sistema comprovado de prevenção e cura, muito utilizado na Índia e agora vem ganhando espaço aqui no Ocidente. O objetivo da Ayurveda é alcançar a saúde trabalhando na direção do equilíbrio e da harmonia e não combatendo a doença. E assim, ele enfatiza a prevenção antes da cura, né? Porque, na verdade, o Ayurveda ele reconhece a importância do equilíbrio físico, da liberação emocional, da saúde mental, da consciência ambiental e da progressão espiritual do panorama integral da saúde, né? E o Ayurveda, ele é o único sistema de medicina que reconhece 10 diferentes tipos metabólicos. Olha só que interessante, né? Ele reconhece, mas apenas reconhece os 10 diferentes tipos metabólicos. A medicina ocidental, ela faz um bom trabalho nos casos de lesões traumáticas e nos atendimentos de urgência e emergência. Nós, porém, aqui no Ocidente, né, nós sofremos mais de doenças autoimunes como artrite e alergias, né, principalmente nessa época do ano, inverno, outono, e de doenças cardíacas também. Nós temos muita tendência a termos, né, problemas cardíacos, a desenvolvermos problemas cardíacos, com câncer e também compulsões. Pelo fato de Ayurveda ser um conjunto abrangente de conhecimento que usa uma abordagem que envolve pouca tecnologia em seus tratamentos, ele é um sistema que pode ser adaptado para todas as pessoas e climas, tá? Usando as forças naturais como o calor, o frio, a luz, as ervas, os alimentos, os minerais, os exercícios e trabalhando a mente e as emoções com a meditação com a meditação, o Ayurveda pode ser a base de uma medicina global, barata e acessível a todos, né? Por quê? Porque o Ayurveda é uma das medicinas alternativas mais procuradas, tá? Com milhares de pessoas querendo ouvir Deepak Chopra, né? Que é autor de livros de best-seller e doutor em medicina. Ele é muito conhecido na Índia, né? E no meio da própria medicina Ayurveda. E visitar clínicas ayurvédicas em todo o mundo. O Ayurveda ele tem vários níveis de tratamento. Em seu nível mais básico, os pacientes são capazes de se tratar com simples mudança na dieta e no estilo de vida, auxiliados por uma compreensão do tipo metabólico
e de suas próprias forças e fraquezas. Por exemplo, os óleos essenciais, que são muito usados na medicina Ayurveda, podem ser um poderoso componente desse autocuidado, né, desse autossistema de cura, né, da prevenção, né, na prevenção das doenças, na cura das doenças e principalmente na manutenção da saúde e do bem-estar. Eu vou contar para vocês um pouquinho também sobre a história, né, do Ayurveda. O Ayurveda ele foi desenvolvido por antigos homens, né, santos indianos, conhecidos como os rishis, né? Devido à sua conexão com os mundos espiritual e físicos, os rishis foram capazes de distinguir a natureza básica do universo e o lugar do homem nele. Eles iniciaram uma tradição de conhecimento oral que possibilita o desenvolvimento das pessoas. Enquanto novas terapias e ervas eram descobertas e o comércio trazia novas informações de outras culturas, o Ayurveda foi sendo estruturado pouco a pouco. Os rishis, né, ou rishis, eles eram cientistas que fizeram grandes avanços no campo, né, nos campos da cirurgia, da medicina herbal e dos efeitos medicinais, dos minerais, dos metais, dos exercícios, da filosofia, da anatomia humana e também da psicologia. As cirurgias que eles faziam incluíam procedimentos difíceis como a cesariana, né, que era realizada com sucesso no Ocidente apenas nos últimos 100 anos. Passadas de professor para alunos durante séculos, essas informações elas foram registradas quando a linguagem escrita foi desenvolvida no Rig Veda, né, há 5 mil anos, no Atharva Veda, né, há 3.200 anos, e em outros livros também dos Vedas, né? E assim, à medida que o conhecimento da Ayurveda se espalhava para outras civilizações, a sua adaptabilidade era conhecida e ele era muitas vezes integrado às formas locais de medicina, quer dizer, havia essa integração, né? As formas locais da medicina. Assim, ele causou um profundo impacto na medicina do Tibete, da China, da Pérsia, do Egito, da Grécia, de Roma e também da Indonésia. E assim, durante o governo colonial britânico, porém a medicina ayurvédica foi suprimida na Índia. O que aconteceu? Durante quase 100 anos, em 1833, a East India Company fechou e interditou todas as escolas de Ayurveda, quer dizer, todas as escolas foram fechadas e proibidas, e o Ayurveda foi proibido de ser utilizado, né? E durante quase 100 anos, o Ayurveda ficou conhecido como a medicina dos pobres, praticada apenas nas áreas rurais, onde a medicina ocidental era cara demais ou não estava à disposição, era muito cara e não estava à disposição para uso daquelas pessoas que necessitavam. Com a independência da Índia, o Ayurveda ressurgiu e ficou em pé de igualdade com a medicina ocidental. Atualmente, 70% da população indiana é tratada com a medicina ayurvédica. Para você é um número bastante elevado, né? 70%. Em 1978, numa conferência sobre medicina do terceiro mundo, né, patrocinada pela Organização Mundial de Saúde, a nossa OMS, concluiu-se que o Ayurveda seria o melhor sistema de medicina para os países subdesenvolvidos.
porque havia a expectativa de que uma medicina global fosse criada, tendo o Ayurveda como base, né? Seu baixo custo, através do uso de ervas e medicamentos locais, a adaptabilidade a qualquer clima e a dependência reduzida de produtos farmacêuticos são todos aspectos favoráveis para a população mundial. Logo, a medicina ocidental, a chinesa e as nativas tradicionais podem ser combinadas de maneira apropriada com a Ayurveda em cada localidade. Quer dizer, então, com a independência da Índia, né, o Ayurveda ele ressurgiu, né, e ficou em pé de igualdade com a medicina ocidental. E assim, hoje existe esse número crescente, né, de 70% da população indiana tratada com essa medicina maravilhosa que é a Ayurveda, né? E também tudo isso graças ao quê? Ao auxílio da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? E das Nações Unidas. Se não fosse eles também, hoje em dia, talvez a medicina Ayurveda tivesse desaparecido, né? Totalmente. E hoje esse sistema maravilhoso de cura não poderia ser utilizado. A gente tem visto muitas curas sendo obtidas através da medicina Ayurveda, né? Graças a essa força que ela vem ganhando no mundo inteiro, né? E hoje, assim, ela não perde nada para a medicina ocidental, né? Porque tanto que elas trabalham em parceria, o que eu acho muito legal. Porém, a medicina Ayurveda de forma mais natural, através do uso da fitoterapia, através da meditação, da yoga, né? Da prevenção das doenças e cura, e também da manutenção da saúde. Então, a medicina ocidental, como aqui mesmo fala, a chinesa e as nativas tradicionais, elas podem ser combinadas de maneira apropriada com a Ayurveda, cada uma em sua localidade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Nesse vídeo. E também eu quero dizer para vocês que eu atendo na cidade de Nova Friburgo, né? Eu atendo nos bairros do Brownie e também do Suspiro. Para quem conhece, para quem é nativo daqui de Nova Friburgo, eu atendo com a medicina Ayurveda, atendo com marmaterapia, né? Que é um outro tipo de tratamento do Ayurveda, que vai trabalhar movimentos de acupressão, né? Eu trabalho com massagem ayurvédica, Abhyanga, Parabhyanga, Rasta Abhyanga, trabalho com a Pinda Sueda. Também eu trabalho com Reiki, né? Eu faço esse alinhamento dos chakras através do Reiki. E você querendo, você precisando, você pode entrar em contato comigo através da minha bio, né? Para a gente poder agendar uma consulta, até mesmo para eu classificar, saber qual é o seu dosha, se ele está em equilíbrio ou em desequilíbrio, né? Se estiver em desequilíbrio, a gente vai equilibrá-lo. E é só vocês entrarem em contato. E assim, vocês querendo também adquirir este livro, eu vou deixar o link para vocês no vídeo, tá bom? E eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, quem ainda não é inscrito, e deixassem um like também, deixasse também um feedback do que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa informação, e qualquer pergunta que vocês tenham a fazer, eu estou aqui para responder, tá certo? Então fica combinado assim. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre a filosofia da medicina Ayurveda para você. Namaskar.